Polito, você sabe quem foi Adolfo Melo? Grande compositor, josefense. Isso mesmo, violinista, compositor, jornalista, era nosso colega natural de São José, que dá nome ao primeiro teatro construído em Santa Catarina. Eu e o cinegrafista Fábio Amaral fomos conferir como está a reta final de restauração do Teatro Adolfo Melo, em São José. Há quase 7 anos fechado, o Teatro Adolfo Melo, em São José, entra na reta final de uma minuciosa reforma. O primeiro teatro de Santa Catarina, o terceiro mais antigo do Brasil, já está na contagem regressiva para a reabertura das portas. E é essa história que a gente vai conhecer hoje. O Teatro Adolfo Melo foi criado em 17 de setembro de 1854. Foi o primeiro edifício construído especialmente para apresentações teatrais no estado. Desde 2005, tombado como Patrimônio Cultural de São José. O Plínio pode ser chamado de vizinho, mora ali do outro lado da praça. E desde criança, acompanha as transformações que o teatro sofreu e as que causou na sociedade catarinense. Ele basicamente foi inaugurado 100 anos depois da fundação. A cidade, a partir daí, foi um momento de inflexão mesmo. A cidade ela se expandiu, ela começou a realmente florescer, né? Plínio lembra bem da época em que o teatro virou cinema. Das matinês de domingo, de trocar figurinhas com os amigos, do ponto de encontro das famílias josefenses, de quando o edifício quase foi vendido. Ali em torno de 80, justamente pelo Gilberto Gerlach, que foi quem salvou o teatro. Na Câmara daquela época estava rolando já todo o movimento para a venda do espaço. Isso seria um crime, né? Coisa tenebrosa. Felizmente, Gilberto, antenado, ele percebeu, viu isso e tomou todas as ações, né? Fez todas as ações para que não fosse concretizada essa venda. O processo de restauração já entra em sua fase final. E agora, prestes a ser reaberto, a prefeita Deliana lembra da difícil decisão de fechar as portas do teatro. Em 2013, por decisão também, principalmente da Defesa Civil, ele estava correndo risco, então nós fechamos, interditamos, né? E nesse tempo todo foi todo um processo para execução de projeto, parte dele já foi executado, que era a parte externa e as esquadrias e o telhado. Então agora precisava de um detalhamento interno e a gente conseguiu contratar o projeto e agora contratar a obra. A professora de teatro, Érica Veiga, já tem quase 3 décadas vividas no Adolfo Melo, ministrando aulas de teatro principalmente para crianças da comunidade. E ela percebe as mudanças que vêm ocorrendo em toda essa região da cidade. A gente observa que as pessoas não vinham para o centro histórico, agora elas vêm em função dos restaurantes, boas comidas, né? um tratamento assim, diferenciado para o turista. E com a cultura vibrando, como a gente vai sentindo que está acontecendo agora, vai se tornar um centro de referência, né? Turística, cultural, artística, que é o que merece aqui o Centro Histórico de São José, né? O Danilo é o engenheiro civil que desde agosto do ano passado coordena a fase final da restauração do Adolfo Melo e da vizinha Casa da Cultura. Trabalhar em prédios históricos é mais, digamos, complicado, Danilo? Mais complicado. Muita responsabilidade com a cultura, com a história do município, até não só do município, mas estadual, porque ele é o primeiro teatro de Santa Catarina, um dos mais antigos do Brasil, então é uma responsabilidade grande, então é um serviço delicado que a gente tem que estar sempre muito de olho para não perder essa história, né? Hora de encontrar a queridíssima Maria Ana Raimundo, mais conhecida como Regininha, apelido que ganhou quando aos 65 anos começou a frequentar as aulas de teatro ali no Adolfo Melo. Hoje, aos 80, é uma pessoa diferente. Antes do teatro era tímida, não gostava de conversar com as pessoas, se sentia um bicho do mato. Hoje, um bicho da vida. Minha vida mudou totalmente, mudou. Até o nome mudou. E hoje eu sou uma pessoa, eu sou o que sou, agradeço ao teatro, Adolfo Melo e as pessoas com quem eu convivi. 80 anos, mas dando baile em muita gente de 18. Que energia! Uma vovó ligada no 220. Lembra de cada história das tardes de cinema no Adolfo Melo?
eles eram bem do sítio, pessoas bem simples, né? E eles vinham, tinha picolé. Aí ele comprava picolé, botava no bolso e ia para ver o cinema. Quando olhava só tinha água para levar para casa. Mas era assim, tinha outra senhora que vinha ver o cinema, ela dizia que na hora, tinha uma certa hora que chovia, ela abria o guarda-chuva dentro do cinema. Era de verdade, as pessoas que vinham assim molhar. Peças de teatro, shows de dança, de música, até cinema o Adolfo Melo já foi. Mas você sabia que por aqui rolou até uma luta de boxe? Grupos dramáticos que vinham, público que vinha, recitais, apresentações musicais, eventos. Teve luta de boxe, inclusive, no teatro. Sediava todas as atividades. E era a vida, né? A vibração da cidade acontecia ali. Quem sonha em também fazer parte dessa seleção de atrações é o pessoal da banda radiofônica de São José. Seria perfeito, né? Seria um casamento perfeito, né? Seria um sonho. Eu sou natural aqui de São José, então eu cresci praticamente dentro desse teatro aí. Convivi o ápice dele e a forma que ele foi se degradando com o tempo. Mas seria maravilhoso tocar ali dentro, seria uma experiência incrível. Já nos primeiros ensaios da banda, o som que surgiu foi uma mistura de pop rock, rock progressivo, música latina e as raízes de São José, uma cidade que hoje olha para a sua história e para a sua cultura. Os próprios trapiches que foram construídos tanto na Ponta de Baixo quanto aqui, valorizando esse contato com o mar, os pescadores, que é a vocação de São José, né? A própria revitalização da nossa área histórica. Então, esse crescimento cosmopolita, ele tem que caminhar sempre lado a lado com a vocação da cidade, né? A gente não pode deixar de lembrar de onde a gente veio e quem a gente é. O primeiro álbum da banda, chamado A Vida é Boa, já está em fase final de produção. E já pensaram em um show de lançamento lá dentro, no novo Adolfo Melo? Eu acho que tem tudo a ver com a banda. A região aqui é uma região muito tradicional, muito antiga, tem muito da história de São José aqui e também do começo aqui da ilha, aqui da Grande Florianópolis, né? Então eu acho que seria o cenário perfeito aí pra gente estar fazendo o lançamento desse CD, ou desse álbum, né? CD é coisa do passado já. Ó, vou trocar o chapéu pelo capacete, porque o Danilo vai matar a nossa curiosidade e mostrar como é que tá a obra aqui dentro do teatro. Vamos lá, Danilo? O Danilo nos explica os detalhes, as mudanças e as curiosidades da construção, como a argamassa, que hoje simula um material usado antigamente com óleo de baleia, para manter as características da obra. Só passeando por aqui, já tô me sentindo um artista. É claro que num projeto grande como esse, em algum momento a tradição chama a modernidade. Um novo sistema de som, iluminação, climatização, área técnica, acessibilidade, tudo isso previsto para o novo Adolfo Melo. Eu tô aqui no palco, ó, só imaginando. Enquanto fico sonhando, a obra segue em ritmo acelerado e deve ser entregue ainda no primeiro semestre, mudando e acrescentando cultura, pessoas e diversão ao já transformado Centro Histórico de São José. Sim, eu acho que, como tu falou, é uma contagem regressiva para a abertura dele, né? Então, os olhares estão todos voltados para o teatro, que agora é um novo momento. A gente aí, final de março, vai estar inaugurando ele, vai ter uma programação aí muito bacana, utilizando mesmo o teatro, chamando as pessoas para conhecer. Muitas pessoas ainda não conhecem como é por dentro, enfim, mas a gente fazer com que as pessoas tomem posse dele. Ele é para a comunidade, então é para a gente poder realmente movimentar um pouquinho mais o Centro Histórico, agora com o nosso teatro aí sendo todo entregue à comunidade. E no dia da reabertura do Adolfo Melo, quem quer estar lá dentro? Ah, com certeza, ainda tenho saudade de estar ali no palco apresentando alguma peça, já com tanta idade, mas eu acho que ainda gravo alguma coisa.